Olá, gente. Boa tarde, boa noite, né? No caso, essa aula do horário da noite para vocês. Hoje será a nossa nona aula e veremos um novo assunto, que é o sistema respiratório, ok? Então, aula 9, sistema respiratório. E, como de praxe, a gente vai fazer uma breve revisão. Opa, calma aí. A gente vai fazer uma breve revisão do que foi dado na aula passada. A aula passada foi a segunda parte do sistema cardiovascular, onde nós abordamos os vasos sanguíneos e o sangue. Bom, primeiramente a gente viu que temos diferenças principais nos vasos sanguíneos, ou seja, nas artérias e nas veias. A gente viu que tanto a veia, a artéria, quanto as veias são revestidas por camadas. A primeira camada, a camada mais interna, fácil, é a camada íntima, é aquela camada que fica em contato com o sangue, tá? Também chamada de endotélio. A segunda camada, que é a camada média, tá? Ou túnica média, e a túnica adventícia, que é a camada mais externa. A grande diferença aqui dessas camadas, tá? Entre as artérias e as veias, é que as artérias possuem uma camada média composta de músculo liso muito mais espessa, muito mais forte que as veias. Isso faz com que haja uma pressão sanguínea também maior aqui na parede do endotélio desses vasos. Bom, e o que faz a interface entre esses dois caminhos são os capilares, que são estruturas mais fininhas e praticamente eles possuem só endotélio, uma camada que reveste, uma membrana basal que reveste esse endotélio. Bom, a gente viu que o tecido endotelial, né, é composto basicamente pelo músculo liso. E, peculiarmente, o músculo liso ele se contrai de forma diferente do músculo esquelético, como a gente viu nas aulas anteriores. De que forma? Bom, da mesma forma que o músculo esquelético, o músculo liso, para contrair, ele vai precisar de cálcio. Tá? Esse cálcio pode tanto vir do retículo sarcoplasmático como do exterior da célula. Esse cálcio, então, vai se ligar a uma molécula chamada calmodulina. Essa calmodulina está presa aqui, ó, nas cabeças da miosina, na cadeia leve de miosina. Quando esse cálcio entra em contato com essa calmodulina, ela ativa uma fosforilação dessas cadeias leves. Essa fosforilação, tá, que usa ATP, ela fosforila através desse fosfato do ATP, ela faz com que haja, então, o movimento das cabeças de miosina e que vai impulsionar, então, as actinas para o centro do sarcômero. Basicamente, essa diferença do cálcio não se ligar na troponina, como é o caso do músculo esquelético, e no caso do músculo liso, se ligar à calmodulina. Tá? Uma outra grande diferença é que esse músculo ele se contrai de forma autônoma, ele não é voluntário. Bom, a gente viu lá que o sangue, quando a gente extrai o sangue de uma pessoa e coloca ela num tubo e faz uma centrifugação, a gente divide esse sangue em fases, tá? Por densidade. Então, as coisas que são menos densas são as coisas que estão no plasma, as coisas que ficam mais líquidas, tá? Que tem esse aspecto mais amarelado. Ali é composto de proteínas, anticorpos, enzimas, lipídios, glicose. Tá? Já nessa fase do meio aqui, ó, a fase mais fininha no meio, que é a fase com um aspecto mais esbranquiçado, a gente chama de glóbulos brancos, que é composto tanto por leucócito quanto plaqueta. Tá? E a fase vermelha, avermelhada, são onde a gente tem os glóbulos vermelhos, os eritrócitos. E cada um tem suas funções. Tipo, os leucócitos, eles são células, né? São essas diferentes células que são especializadas em montar o nosso maquinário de defesa do organismo, através dos anticorpos. Já as plaquetas, elas participam do processo da cascata de coagulação sanguínea, importantíssima para não termos, por exemplo, uma hemorragia.
Já os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, ele tem esse aspecto avermelhado porque eles contêm muita hemoglobina, que dá esse aspecto avermelhado. É aquela proteína que interage com o oxigênio, então carrega o oxigênio pelos vasos, pelo sangue, né, através dos vasos sanguíneos. Tá? E essa característica dessas células, dos eritrócitos, tá? Dos glóbulos vermelhos, e as concentrações normais seguem aqui. Bom, hoje nós veremos a fisiologia do sistema respiratório. Então, o que vem à mente, que a gente tem que ter na mente primeiro de tudo, quando a gente estuda o sistema respiratório, a principal função do sistema respiratório é captar oxigênio e liberar o gás carbônico, o dióxido de carbono, tá? O CO2. Então, captar O2, oxigênio, e eliminar o gás carbônico. Então, captar uma coisa que é importantíssima para a nossa célula usar, para as nossas células, nossos tecidos e órgãos, e funcionar de forma adequada, e eliminar o que não é necessário ser usado, que é o gás carbônico. Bom, outras funções específicas do sistema respiratório são ventilação pulmonar, transporte dos gases, oxigênio e gás carbônico, difusão desses gases através do tecido e regulação também da ventilação, de quanto de oxigênio vai entrar e quanto de CO2 deve sair. Ok? Porém, o que é respiração? Ah, respiração, professor, essa troca gasosa. Sim, em certo ponto, mas se a gente olhar de uma forma mais ampla, a gente tem o aspecto celular e o aspecto pulmonar. Então, o aspecto mais microscópio, que é o aspecto celular, e o aspecto mais macroscópio, que é o aspecto pulmonar. Então, a respiração celular, que é lá que a gente utiliza esse oxigênio e que a gente deve eliminar esse gás carbônico, que acontece a respiração. Então, através do oxigênio, que é um comburente, a gente vai utilizar um combustível, como, por exemplo, a glicose, o lipídio, a proteína, tá? Para gerar energia. E, em contrapartida, como subproduto, a gente gera água e dióxido de carbono, porque a gente, então, elimina. Tá? Já na respiração pulmonar, a gente faz trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue. A gente precisa trocar, através do sangue, o que a gente precisa mandar para a nossa célula e o que a gente precisa retirar. Isso quem faz é a respiração pulmonar, essa respiração mais macroscópica, ok? Divisão do sistema respiratório. Então, didaticamente, a gente pode dividir todo o trato respiratório, tá, em trato superior, ou via aérea superior, e trato inferior, via aérea inferior. Esse trato respiratório superior, que é composto dessas estruturas que a gente vai ver uma a uma, ela tem a função de condução do ar. Ali não ocorre a respiração, teoricamente. E já no trato inferior, né, com essas estruturas aqui, ocorre a respiração pulmonar. Então, vamos ver estrutura por estrutura. A primeira estrutura lá, das vias aéreas superiores, é o nariz. Essa protuberância que a gente tem na nossa face, né, na parte da frente da nossa face, é composta por ossos, tá? Ossos da face, os ossos nasais, e também composto de cartilagem. Essa cartilagem dá esse aspecto aqui para o nariz. Se a gente tirar a cartilagem aqui, ó, isso tudo em azul aqui, amarelo é cartilagem, o resto para trás é osso. Então a gente tem aqui o nasal e a abertura piriforme. A gente tem também lá dentro do nariz, né, nas narinas, divididas em narina direita e esquerda, a gente tem vibríceas, que são esses pelozinhos que ajudam a fazer uma função muito importante, que é filtrar o ar. Além disso, uma das funções importantes do nariz, como outras estruturas do nosso sistema respiratório, a função do nariz é umidificar também e aquecer esse ar. Porque, veja bem, quando a gente depara com um tempo muito seco, a gente pode ter irritações nas vias aéreas, ou em tempo muito úmido, também pode gerar tipo de alergia. Porque nós precisamos ter uma condição atmosférica favorável para o funcionamento do nosso sistema respiratório, como temperatura, umidade,
tá? E o tipo de moléculas que vão vir junto com esse ar. Então, a gente precisa filtrar, aquecer e umidificar. O nariz faz faz todas essas funções. Bom, indo então de fora para dentro, depois do nariz a gente tem a cavidade nasal, tá? Essa parte aqui que a gente pode ver que é dividido pelo septo nasal, é aquele mesmo septo que a gente vê aqui, ó, no nariz, tá? A cavidade nasal, que tem as mesmas funções que o nariz, além de olfação, tá? Um sentido, porque tem receptores que fazem nós sentirmos o cheiro, tá? É formado por essa parede aqui, tá? Média da cavidade, tá? E é dividido aqui em cavidade nasal direita e esquerda, e dividida pelo septo. Bom, quando a gente olha então lá mais para dentro da cavidade nasal, a gente tem conchas e meatos. Conchas são essas estruturas aqui, ó. Se vocês repararem, elas são semelhantes realmente a conchas. Parece uma concha. Tá vendo a estrutura disso aqui, ó? Tá? Essa estrutura aqui, ó, oval, elas são conchas. Então a gente tem, olha que difícil, concha superior, média e inferior, tá? O que fica no meio aqui, ó, são canais, são dutos, são os meatos, superior, médio e inferior. Então, esses dutos vão drenar certas substâncias, certos mucos que são alojados nessas conchas. Então, essas conchas servem para alojar em determinada hora específica, por exemplo, lágrima, muco. E esses dutos, eles fazem esse papel importante de drenar essa substância. A gente já deve ter reparado, vocês, quando a gente chora, a gente consegue perceber um pouco de lágrima sendo drenada para a parte interna das nossas cavidades nasais. Então, ela é drenada justamente por esses meatos. Ok? Bom, cabe ressaltar, gente, que a cavidade nasal, ela tem três funções, assim, tá? Atribuído três estruturas anatômicas da cavidade nasal, elas são funcionais. Por exemplo, o vestíbulo, que é a parte mais externa, digamos assim, da cavidade nasal, tá? Ela tem a narina, ela possui as vibrisas. Um pouco mais internamente, ela possui uma região olfatória, que é a região que tem aqueles sensores que vão perceber, que faz com que nós percebermos o cheiro, tá? Então ele possui feixes nervosos olfatórios. É a região revestida pela mucosa. A região respiratória, um pouco mais internamente, que é a região onde esse ar captado pelo nariz lá e pela boca, pelo nariz, desculpa, ele vai ser introduzido para ser encaminhado para outras estruturas do nosso trato respiratório. Uma coisa muito importante, que a cavidade nasal ela é revestida por mucosa. O que é a mucosa? A mucosa é uma camada de pele bem fininha, muito vascularizada e muito inervada, tá? Então possui muitos nervos olfatórios, por exemplo, e muito vascularizada, possui muitos vasos, microvasos. Isso faz com que, por exemplo, qualquer choque mínimo no nariz faça com que a gente sangre, porque é uma região muito vascularizada. E outra coisa, outro fato importante dessa vascularização é porque a gente pode absorver certas coisas, tá? Como substâncias que estão no ar, venenos, remédios podem ser inalados e ser absorvidos pela mucosa, e também, de forma não desejada, certos vírus podem infectarmos na mucosa. Por ser uma região com uma pele muito fina e muito enervada, isso pode rapidamente cair na nossa corrente sanguínea. Bom, a gente tem os seios nasais. Se a gente olhar na nossa face, a gente tem os seios nasais. Os seios nasais são espaços ocos que a gente tem nos nossos ossos da face, tá? Então temos os seios frontais, seios etimoidais e seios maxilares, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, nessa imagem lateral, esses espaços que a gente tem nos ossos. Esses espaços também são outros grandes drenadores, digamos assim, além dos meatos, eles drenam também muco, lágrima, são outras cavidades que estão ali para alojar e depois o que foi alojado ali seja drenado. Porém, tem um problema, tá?
a gente sabe que se a gente produzir um excesso de muco, seja de forma bacteriana, por algum micro-organismo que seja, e desenvolver uma infecção, a gente tem um quadro chamado sinusite, onde a gente tem esses espaços tomados por um excesso de muco e esse muco não é drenado facilmente. Então, esses seios nasais, eles alojam esse muco e prolifera ainda mais esses micro-organismos, e isso evolui para uma infecção, isso evolui para uma sinusite, tá? Aqui a gente pode perceber um seio todo tomado e aqui um seio não tão cheio assim, né? Não tão tomado. Então, a pessoa toma medicamentos, antibióticos, e esses micro-organismos que estão nesse muco aqui alojados e se proliferando, eles são combatidos. Tá? Além disso, esses seios nasais, eles fazem a ressonância da nossa voz. Então, há relatos na literatura que esses grandes cantores, esses tenores, eles que conseguem projetar a voz e conseguem ter uma ressonância, né, ótima da voz, eles utilizam esses seios nasais de forma mais ótima que uma pessoa que não tem o dom de dar voz ali para cantar, né? Então, esses cantores, quando adquirem um quadro de sinusite, por exemplo, é terrível, porque eles não, aquele espaço que está ali ocupado, que faria uma ressonância, faria eles projetarem a voz, ter uma ressonância maior, eles vão estar alojados com aquele excesso de muco, eles não vão poder cantar daquela melhor forma deles, né? Bom, continuando. O ar, digamos, foi inalado, inspirado pelo nariz, ele passou pela cavidade nasal e agora ele chegou em outra estrutura, que é a faringe, tá? Então, a cavidade nasal está aqui, ó, nariz, cavidade nasal. Ele chegou na faringe. A faringe, gente, a gente pode dividir também em 3 partes, tá? A faringe é um tubo muscular, tá? Músculo liso. E ele faz a conexão entre o que nós respiramos também, então, o sistema respiratório com o sistema também digestório. A principal função da faringe é a condução do ar. Tá? Então, dividido em 3, nós temos a nasofaringe, que é a comunicação da faringe com a cavidade nasal, a orofaringe, que é a comunicação da faringe com a cavidade oral, e a laringofaringe, que faz a comunicação com a laringe, que é uma estrutura também tubular que está abaixo, digamos assim, na progressão que o ar entra, ela está abaixo da faringe, tá? Então, gente, aí a gente pergunta, professor, em caso de engasgamento, tá? Onde que fica alojado normalmente o objeto ali que está gerando esse engasgamento? Normalmente ele fica alojado na orofaringe e laringofaringe. E uma forma muito eficaz de você, uma manobra muito eficaz para você ejetar esse objeto da faringe da pessoa é a manobra de Heimlich, que vocês devem ter aprendido em socorros urgentes, né? Que consiste em você se projetar por de trás da pessoa, fazer essa mão com mão aqui, tá? Essa posição com uma mão sobre a outra e projetar aqui um pouco abaixo do externo da pessoa e fazer movimentos para trás, tá? Posterior e para cima. Isso, de forma abrupta, a pessoa, em algumas manobras, de forma muito eficaz, a pessoa ejeta, então, pela boca, o que está gerando engasgamento. Já no bebê, que tem estruturas muito mais delicadas que a nossa, a gente não pode fazer essa manobra, senão a gente pode gerar uma fratura, por exemplo, de externo, de gradil costal no bebê. Esse bebê é colocado, né, entre o antebraço e a mão, e é feito com, primeiro, 5 batidas no pulmão, aqui na região do pulmão desse bebê. Se, então, esse objeto não for ejetado, a gente vira, tá, de barriga para cima, decúbito dorsal, no caso, né? Esse bebê, então, com 2 dedos, projeta ali um pouco abaixo do externo
e faz como se fosse a manobra de Hennig aqui, uma mini manobra de Hennig, e então esse bebê também ejeta ali o leite preso ou algum tipo de objeto, tá? É muito eficiente, é muito eficaz esse tipo de manobra. Bom, vamos seguir aqui na laringe. Eu vou só dar uma pausa aqui no vídeo para fazer a continuação, tá, gente? Para fragmentar o vídeo para ficar melhor para a gente aqui.